Olá, aluno. Nesta aula vamos a estudar de forma bem introdutória 6 maneiras diferentes de entender as profecias sobre o fim nos livros proféticos e no Apocalipse. Então, neste slide, você vê o título Escolas Escatológicas e chamamos de escola um conjunto de autores que interpreta as mesmas profecias de uma forma parecida, usando os mesmos princípios, e algumas escolas vão a dizer que a maior parte das profecias já se cumpriu no passado, outras vão dizer que elas se cumprem ao longo da história, outras que ainda estão quase todas no futuro. Saber o que cada escola pensa ajuda a vocês a não se confundirem quando lerem livros ou ouvirem pregadores com posições diferentes. A primeira escola que vamos a ver é o preterismo. A palavra preter vem do latim e significa passado. Por isso, o preterista entende que muitas profecias bíblicas, especialmente do Apocalipse, já se cumpriram no primeiro século. Ele dá muita importância a expressões como em breve, está próximo, esta geração. Em resumo, o preterismo diz grande parte daquilo que nós, a vezes, jogamos para o futuro, na verdade, já aconteceu nos dias da igreja primitiva. Ou seja, o preterismo fala que já tudo se cumpriu nos primeiros 100 anos da igreja primitiva. Dentro do preterismo, existe um grupo mais radical chamado de preterismo pleno. O preterista pleno acredita que todas as profecias do Apocalipse se cumpriram com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Para ele, nós já estaríamos vivendo completamente nos novos céus e nova terra. É um estado escatológico final. Isso levanta questões sérias, por exemplo, onde entra a ressurreição futura do corpo, o juízo final, a esperança da volta visível de Cristo. Entre os primeiros autores protestantes que caminharam em direção a uma leitura preterista está Hugo Grotius. Ele foi um teólogo e jurista holandês do século XVII e escreveu comentários tentando mostrar que muitos textos sobre o anticristo tiveram cumprimento já no século I. Grotius não organizou um sistema preterista completo, mas suas obras abriram espaço para que outros mais tarde desenvolvessem o preterismo de forma mais sistemática. Alguns pais da igreja são citados como apoio parcial a certas leituras preteristas. Um exemplo é Clemente de Alexandria, que viveu entre os anos 150 e 215. Ele não era preterista no sentido moderno, mas seus escritos mostram a preocupação em relacionar as profecias com as perseguições e problemas concretos que a igreja enfrentava nos primeiros séculos. Mais tarde, já no século XVII, aparece um jesuíta chamado Luís de Alcázar. Ele é importante porque foi um dos primeiros a propor de maneira mais clara que grande parte do Apocalipse se cumpriu na luta da igreja contra o judaísmo incrédulo e o Império Romano. Alcázar escreveu um contexto de forte polêmica entre católicos e protestantes, e sua leitura preterista também tinha um objetivo apologético, isto é, de defesa da fé católica contra as acusações dos reformadores. Já no século XIX, temos a Jane Stuart Husserl, que é um dos nomes mais importantes para o preterismo moderno. Ele estudou com muito cuidado
os textos do Novo Testamento sobre a segunda vinda de Cristo e concluiu que essa vinda aconteceu de forma decisiva com a destruição de Jerusalém no ano 70. A partir dele, muitos que defendem o preterismo pleno se sentiram mais encorajados porque encontraram uma obra mais organizada para fundar sua posição. Em 1878, Husserl publicou o livro A Parousia, um inquérito crítico sobre a doutrina do Novo Testamento da segunda vinda de Nosso Senhor, que depois teve uma edição em 1887. Nesse livro, ele tenta mostrar que quando o Novo Testamento fala da vinda de Cristo, do juízo e do fim, está olhando principalmente para a crise do primeiro século. Esse livro é muito citado por defensores do preterismo e ajuda a entender esse ponto de vista que foi se formando. Agora vamos ver rapidamente alguns pontos fortes do preterismo. Primeiro, ele nos lembra que o Apocalipse foi escrito para a igreja reais no primeiro século, passando por perseguição e que o livro precisava fazer sentido para elas. Segundo, o preterismo leva muito a sério frases como as coisas que em breve devem acontecer, evitando jogar tudo para um futuro distante. Isso nos protege de ler o Apocalipse como se fosse apenas um livro de código sobre o fim do mundo. Mas também há pontos fracos. Se o preterismo for levado ao extremo, o Apocalipse parece perder a relevância para a igreja de hoje. E a esperança da volta futura de Cristo fica muito enfraquecida. Além disso, a defesa de uma data antes dos 70 depois de Cristo para a escrita do Apocalipse é discutida entre os estudiosos, o que cria dificuldade para essa leitura. Então, como toda escola, o preterismo precisa ser avaliado à luz de toda a revelação bíblica. Dentro do preterismo, há uma forma mais moderada chamada preterismo parcial. O preterista parcial acredita que a maior parte das profecias do Apocalipse se cumpriu na destruição de Jerusalém e nos acontecimentos do primeiro século. No entanto, ele afirma que ainda há eventos futuros muito claros, especialmente nos capítulos 20 e 22, a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Assim, tenta equilibrar a relevância para o passado com a esperança futura. Em geral, o preterismo parcial rejeita ideias como arrebatamento secreto, um milênio literal de 1000 anos exato na Terra, uma batalha de Armagedon como evento militar pontual ou um anticristo único e literal, e também não atribui um papel escatológico especial ao Israel nacional no fim dos tempos. Para essa escola, muitas dessas figuras são símbolos da igreja, das perseguições e dos juízos de Deus na história. Segundo o preterismo parcial, o Apocalipse foi escrito principalmente para fortalecer os cristãos perseguidos pelo Império Romano. A mensagem principal é: o Cordeiro reina, Roma cairá e os mártires não morrerão em vão. Isso mostra como o livro foi profundamente consolador para os primeiros leitores, sem deixar de falar também às gerações seguintes. O preterismo parcial costuma falar de duas maneiras da vinda de Cristo. Primeiro, uma vinda em juízo em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Segundo, a grande vinda final, visível no fim da história. Essa distinção é usada para harmonizar textos
que parecem falar de um fim próximo, com outros que descrevem um juízo universal. É importante que vocês entendam essa diferença de linguagem, porque ela aparece em muitos autores. Alguns críticos dizem que, ao falar em duas segundas vindas, o preterismo parcial complica demais a doutrina. Outros questionam se todos os detalhes históricos que os preteristas apuntam realmente batem com aquilo que aconteceu nos 70 depois de Cristo. O ponto principal para nós é perceber que essa escola tenta respeitar o contexto histórico do primeiro século, sem abrir mão da esperança de um fim futuro. Alguns preteristas parciais identificam a Babilônia, a Grande, Apocalipse 17 e 18, com o Império Romano pagão. E o Anticristo, que fala que traiu e destruiu o cristianismo apóstata, a meretriz Apocalipse, e que faz o preterista parcial destas numerosas contradições na história humana conhecida. Ou seja, isto produz contradição, porque onde está o anticristo destruído? Onde estão essas promessas? Então temos aqui uma pequena contradição que fazem algumas diferenças. Agora vamos para outra escola, o historicismo. E o historicismo entende o Apocalipse como um grande panorama da história da igreja, desde o tempo dos apóstolos hasta a volta de Cristo. Nessa visão, as visões de selos, trompetas e taças apontam para acontecimentos importantes ao longo dos séculos, não só para o primeiro século, nem só para o fim. Um nome importante nesse tipo de leitura é Joaquim de Fiori. Ele dividiu a história em três eras, como vimos na diapositiva anterior. A era do Pai, ligada ao Antigo Testamento, a era do Filho, que seria o tempo da igreja, e uma futura era do Espírito, marcada por maior espiritualidade e contemplação. Embora as ideias de Joaquim tenham muitos problemas, elas influenciaram bastante a forma como alguns cristãos passaram a enxergar o curso da história. Então, isso é importante. No historicismo, então, o Apocalipse é como um mapa da história. As figuras do livro são aplicadas a reis, impérios, movimentos religiosos, guerra, hasta revoluções. Ao longo dos séculos, isso faz com que diferentes intérpretes proponham diferentes linhas do tempo, tentando encaixar eventos históricos específicos nas visões do livro. Um dos maiores problemas do historicismo é a falta de acordo entre os intérpretes. Cada geração tende a enxergar os grandes inimigos de sua própria época, como se fossem as bestas e figuras do Apocalipse. Além disso, quase sempre o foco está na história da Europa e das igrejas ocidentais. Allí, quando falo ocidentais, me refiro à Europa ocidental, deixando de lado o que aconteceu com a igreja em outras partes do mundo. Mas o historicismo também tem seu ponto positivo. Ele nos lembra que o Apocalipse não fala só de fim, mas também da caminhada da igreja ao longo dos séculos, enfrentando perseguição, heresias, corrupção e reforma. Isso ajuda a igreja a se ver dentro de uma grande história que caminha para a vitória final de Cristo. A fraqueza principal e a tendência de ler o Apocalipse como uma sequência cronológica simples, como se cada visão fosse um passo seguinte na linha de tempo. Muitos estudiosos, porém, entendem que o Apocalipse repite os mesmos temas de juízo e salvação de ângulos diferentes em ciclos. Quando essa ideia de repetição não é considerada, abrem-se portas para muitas interpretações
forçadas. Muitos líderes da reforma e avivamentos adoptaram algum tipo de leitura historicista. Entre eles, podemos citar a Wycliffe, Cainós, Tyndale, Lutero, Calvino, Zwingli, Wesley, John Edward, Whitefield, Finney, Spurgeon, Matthew Henry, e muitos identificaram o papado com Anticristo e a Roma com a Babilônia, dentro de um contexto de forte conflito entre protestantes e católicos. Por isso, o historicismo ficou muito forte nas igrejas reformadas, especialmente no Ocidente. Ele foi usado como uma maneira de interpretar a reforma como um grande movimento escatológico contra a apostasia da igreja medieval. É importante que os alunos percebam como o contexto de luta e polêmica influenciou essa leitura das profecias. Chegamos agora ao futurismo. E o futurismo afirma que a maior parte das profecias do Apocalipse ainda não se cumpriu. Para essa escola, os grandes eventos descritos no livro aconteceram em um período final da história, pouco antes da volta de Jesus. Assim, o Apocalipse é lido principalmente como uma descrição desse tempo de tribulação e juízo que ainda está por vir. O futurismo se tornou muito popular em igrejas que seguem o dispensacionalismo. Livros e filmes como a série Deixados para Trás divulgaram uma versão bem literal e detalhada dessa leitura. Embora nem todo futurista concorde com tudo que aparece nessas obras, elas influenciaram bastante a imaginação de muitos cristãos em relação ao fim dos tempos. E quizás também eu sou dos que penso que fizeram um favor fraco à escola do dispensacionalismo. É interessante notar que uma parte do futurismo surgiu no contexto da Contra-Reforma. Alguns autores católicos queriam responder ao historicismo protestante que chamava o Papa de Anticristo. Para isso, eles começaram a dizer que o Anticristo seria uma figura futura, ainda por aparecer, e não a estrutura papal atual. Quando falo a figura papal atual, estou referindo ao tempo da reforma. Então, isso mostra como o debate teológico e político da época influenciou a leitura da profecia. E um desses autores foi o jesuíta Francisco Rivera, do século XVI. Ele escreveu um longo comentário sobre o Apocalipse e propôs que o reinado do Anticristo seria um período futuro de 3 anos e meio literais. Com isso, ele rompeu com o princípio dia e ano usado pelos historicistas que aplicavam os períodos proféticos ao longo dos séculos da história. Outro nome importante foi o cardeal Roberto Bellarmino. Ele escreveu outras polêmicas contra os protestantes e rejeitou claramente a ideia de que o papado era o anticristo. Em vez disso, apoiou a visão de um anticristo futuro, individual, cujo governo seria relativamente curto, mas muito intenso. Assim, ajudou a consolidar o futurismo no contexto católico. E um apologista jesuíta, ele publicou também uma obra entre 1581 e 1593, intitulada Conferências Polêmicas sobre os pontos disputados de crença cristã contra os hereges deste tempo, do tempo da reforma, na qual ele também negou os princípios de ano na profecia proposto pelo historicismo e empurrou
o reinado do anticristo para um período futuro de 3 anos e meio literal. Já no século XVIII, o jesuíta chileno Manuel de la Cunza escreveu o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Ele usou um pseudônimo judaico, João Josafá ben Ezra, para que o livro fosse melhor recebido entre os protestantes. Sua obra reforçou uma leitura futurista das profecias e teve grande influência posteriormente. Lacunza escreveu sobre um suposto nome judeu para esconder o fato de ser católico, a fim de dar a seu livro uma melhor aceitação do protestantismo. No século XIX, o presbiteriano escocês Edward Irving traduziu o livro de Lacunza para o inglês. A partir daí, ideias futuristas de origem católica passaram a circular com força em ambientes protestantes, e isso mostra como na história da igreja posições escatológicas vão atravessando fronteiras denominacionais. Também é importante apontar os exageros. Alguns pregadores usam o futurismo para ligar quase toda notícia de jornal a um texto do Apocalipse, marcando datas e criando expectativas sensacionalistas. Esse tipo de abordagem é conhecido como exegese de jornal e acaba desacreditando o estudo sério da escatologia. Na nossa aula, queremos aprender a discernir entre um futurismo responsável e esse uso exagerado, que nós falamos de jornalismo de jornal. Dentro desse exégese de jornal, nós temos, há muitos livros famosos, porém eu quero destacar um que é Ipsum 2K, mais ou menos para o ano 2000, que basicamente ele falava que o elemento Ipsum 2K iba a trazer um problema em toda a informática da época do sistema de computação. Tudo isso iba a haver problemas com satélite, iba a haver um colapso. E a ver, estamos em 2026 e temos a inteligência artificial. Logo, nós temos outro livro muito famoso, que é Gran Extinto Planeta Terra, que também se formou como um documental. Em el link da aula, aqui nós vamos a colocar esse documental para que você veja. É do ano 1979 e falava que a geração que veria Jesus ver voltar a ele no ar se cumpriria antes do ano 1988. Tuvo muito êxito. E estamos em 2026. Uma crítica comum ao futurismo é que ele pode tornar o Apocalipse pouco relevante para os primeiros leitores. Quando falo primeiros leitores, me estou referindo à igreja primitiva, não? Então, vê que o preterismo deu ênfase, ânimo para essa parte da primeira igreja. Aqui é pouco relevante. Se quase tudo se refere ao futuro distante, as igrejas do primeiro século teriam recebido um livro que falava pouco da realidade delas. Isso parece entrar em conflito com a própria apresentação do Apocalipse como mensagem urgente para aquelas comunidades de Ásia Menor. Por outro lado, o futurismo nos lembra de algo muito importante. A história caminha para um clima com a volta visível de Cristo e o juízo final e a plena renovação da criação. Ele mantém viva a expectativa da igreja, que não pode se acomodar neste mundo. A ideia de que ainda haverá um grande acerto de contas com o mal e uma vitória definitiva de Cristo é um ponto forte dessa escola.
Entre os autores ligados ao futurismo e ao dispensacionalismo estão John Nelson Delvey, Scofield com sua famosa Bíblia, Charles Ryrie, recentemente, em 2012, partió de este mundo, Hal Lindsey, Tim LaHaye, Jerry Jenkins e outros. Suas Bíblias de estudo e livros tiveram enorme impacto na escatologia evangélica moderna. Para alunos de teología básica es importante conocer esos nomes, mas también aprender a leer sus obras con espíritu crítico y a Biblia abierta. Otra escuela es o idealismo, también llamado de visión espiritual. O idealismo no tenta encaixar cada visión do Apocalipse em um evento histórico específico. Em vez disso, entende que as visões representam realidades espirituais constantes, como o conflito entre o bem e o mal, a perseverança dos santos e o governo soberano de Deus. Essas realidades se repetem em muitos momentos da história. Nessa abordagem, o Apocalipse é lido com ênfase nos símbolos, dragão, besta, Babilônia, Nova Jerusalém, tudo isso é visto como imagem de poderes espirituais, sistemas humanos, juízos e promessas de Deus. O foco não é tanto quando algo vai acontecer, mas o que essas visões nos ensinam sobre a vida cristã em qualquer época. Ou seja, ela espiritualiza, alegoriza a ensinança do Apocalipse. Esto se expresa alegórica y simbólicamente. Portanto, cualquier método de interpretación del libro do Apocalipse debe simplemente tentar encontrar o significado de estes símbolos. Históricamente, esa tendencia de leer a Biblia de modo más alegórico aparece en autores como Orígenes y Agostinho. Muitas vezes eles espiritualizaram textos escatológicos, aplicando a vida interior do crente ou a história da igreja, e não tanto a eventos futuros concretos. Essa tradição influenciou bastante a forma como muitas igrejas, ao longo dos séculos, entenderam o reino de Deus e o milênio. A crítica mais comum ao idealismo é que ele pode ir longe demais na alegoria. Quando quase tudo se torna simbólico, a interpretação pode ficar muito subjetiva, dependendo da imaginação de cada intérprete. O resultado é que a igreja pode perder a clareza sobre a esperança concreta da segunda vinda e dos eventos finais. Se a gente exagera no simbolismo, corre o risco de tratar o apóstolo João como se fosse apenas um poeta místico. A mensagem do Apocalipse virá um grande poema sobre a sorte da igreja e não uma revelação de eventos reais na história da salvação. Essa crítica serve de alerta para não jogarmos fora a dimensão histórica e futuro do livro. Por fim, temos o enfoque ecléptico, que tenta unir o que há de melhor em cada escola. O ecléptico reconhece verdades no preterismo, no historicismo, no futurismo e no idealismo. Em vez de escolher apenas uma abordagem, ele procura ler o Apocalipse como livro que fala ao passado, ao presente e ao futuro, usando símbolos e ao mesmo tempo se referindo a fatos históricos reais. A grande força do ecletismo é evitar extremos. Ele não quer transformar tudo em passado, nem tudo em futuro, nem tudo em alegoria. Assim, tenta respeitar tanto o contexto do primeiro século, quanto a história da igreja e a consumação futura. Isso pode ajudar bastante a alunos da teologia a não se fixarem em uma visão muito
estreita. Mas também há risco. Se o ecléptico não tiver critérios claros, ele pode cair na tentação de dizer que um mesmo texto significa muitas coisas desconectadas entre si. Aí tudo passa a ser possível e nada é firme. Por isso, quem adopta um enfoque ecléptico precisa trabalhar com boa exégese, boa teologia bíblica e muita humildade diante do texto. Mas também nós falamos já desses pontos fracos da abordagem, que pode ser sua tendência a atribuir significados diferentes a uma mesma visão. Ao fazer isso, o intérprete eclético pode fazer com que a visão signifique qualquer coisa. E el punto, ese es el punto crítico y un punto fuerte que tiene el ecléptico es a grande fuerza de evitar extremos. Él no quiere transformar todo en pasado, ni todo en futuro, ni todo en alegoría. Así tenta respetar tanto o contexto do primeiro século quanto a história da igreja e consumação futura. Então, nós estamos aqui chegando já ao final de nossa aula. Repetindo e frisando que nós começamos com uma aula muito, pero que muito introdutória. O intuito aqui é que você, como aluno de uma escola básica e um curso básico, ou quizás pré-básico, se poderíamos falá-lo assim, você tenha uma ideia de todo o universo acadêmico que circula ao redor das escolas de escatologia. Por quê? Quizás você que compra um comentário bíblico e você não sabe de que escola é, você vai a elaborar algum estudo, alguma coisa, por exemplo, de um jeito preterista. E quizás você tem que pregar sobre algo futurista. Então, se não reconhece essa escola, você não vai poder reconhecer que tipo de comentário você pode comprar, que tipo de livros. Que eu recomendo que se comprem todas as escolas para ter uma base panorâmica a respeito. Bom, chegamos ao final desta aula e o intuito é poder entusiasmar e encorajar a você ver as coisas detalhadas e maravilhosas que nós temos muito que aprender. Até a próxima. O caminho, a verdade, a vida.